Finalizando a preparação para o duelo de amanhã contra o Ituano, a Ponte tenta reverter a situação que se tornou ainda mais delicada após o final da rodada no fim de semana. Com a vitória do Tombense sobre o Ituano, a Macaca agora ocupa a penúltima colocação do campeonato, mas com o mesmo número de pontos do Lanterna Guarani. Sem vencer as 5 rodadas, a equipe somou apenas 9 pontos na competição. Se o Guarani pontuar nesta segunda-feira contra o Operário, o time de Hélio dos Anjos cai provisoriamente para a lanterna. E para o duelo de amanhã contra o Ituano, o treinador vai contar novamente com uma baixa por suspensão. Dessa vez, quem desfalca a equipe é o lateral direito Norberto, que recebeu o 3º cartão amarelo contra o Sport. Com isso, a disputa pela posição fica aberta entre Igor Formiga e Bernardo. Já quem volta ao elenco é o zagueiro titular Thiago Oliveira. Ele cumpriu suspensão contra o Sport e retorna à zaga ao lado de Fábio Sanches. A partida contra o Galo de Itu está marcada para esta terça-feira, às 20h30 da noite, no estádio Novelli Júnior. Bom, vamos lá, vamos debater a Macaca, jogo marcado para Itu, a Ponte está na zona de rebaixamento, enfrenta a equipe do Ituano, precisando da vitória. Houve lá uma conversa do presidente Marco Eberlin, que exige uma recuperação imediata. O treinador está prestigiado, está mantido, o Hélio dos Anjos... Sem aspas. Sem aspas, né? Ele continua como treineiro da Macaca, mas... E aí, CH, você que vai comentar o jogo pela Rádio Bandeirantes, qual é a expectativa para a partida lá no Novelli Júnior? Como você gosta de dizer, vai ser uma briga no escuro dentro do elevador com faca para todo lado. Sabe por quê? Isso metaforicamente falando. Porque o Ituano está aí patinando. 5 jogos sem vencer. A Ponte, não preciso dizer. Então você imagina o tamanho do nervosismo que vai ser o jogo de amanhã. Esse negócio de ultimato, pressão, tem que acontecer. A diretoria precisa fazer alguma coisa, né? Agora, a gente sabe qual é o problema da Ponte, né, Batista? Então, muita luta, muita disposição, vontade pra caramba, mas, assim, por exemplo, vou sugerir um jogador, ele vai resolver o problema que está no elenco? Não, não vai resolver porque a gente conhece todos já. A não ser que venha aí um menino da base para poder efetivamente resolver as coisas. Eu acho que o Luca tem que jogar mais futebol, né? Eu acho que o Leonaldi não foi bem na última partida. Eu acho que algumas coisas, pontualmente falando, podem melhorar para que o desempenho do todo melhore também. Mas o problema da Ponte é um cara no meio que precisa pensar o jogo, um pessoal de frente um pouco mais tranquilo para poder fazer a definição das jogadas. Falta muita confiança para o time. E defensivamente, vamos ver se a gente tem uma novidade, né? Não sei, de repente ele vai mexer no time. Agora, de qualquer maneira, Batista, é um jogo que para mim não tem prognóstico, não. Pode acontecer qualquer coisa, pela situação dos dois times e principalmente pela falta de condição técnica e de opção dos dois. O momento é complicado para os dois. Se o Ituano perde o jogo em casa, eu não sei como é que vai ser o trabalho do Mazzola. E eu digo mesmo em relação ao trabalho do Hélio dos Anjos. Não deveria ser assim. Eu, por exemplo, não acho que o problema do Ituano seja o seu treinador. Eu também não acho que o problema da Ponte é o seu treinador. Mas começa a perder, empatar, e aí a cultura do futebol sempre leva a responsabilizar alguém. Não acho que é o caminho. Mas é um jogo que eu vou falar uma coisa para você, viu, Batista? O jogo tem tudo para ser muito nervoso e, para mim, sem prognóstico. O técnico vai mexer, né, o Hélio dos Anjos, na zaga, porque o Thiago Oliveira cumpriu suspensão automática na última partida, jogou Fabrício, e o Fabrício, a menos que o técnico resolva inventar alguma coisa diferente daquilo que a gente imagina. O Thiago Oliveira saiu do time, era titular, o motivo, 3º cartão. Ele tinha 2 opções, o Douglas Mendes ou o Fabrício, optou pela experiência do Fabrício que mais uma vez foi muito mal. Não colocou o menino uma vez mais o DG. Só que agora o Thiago Oliveira retorna, ele é o titular. Provavelmente estará na zaga ao lado do Fábio Sanches. Essa é a melhor zaga nesse recorte de ultimamente que a Ponte vem apresentando. E também tem um detalhe com relação ao Amaral.
ele sentiu na partida contra a equipe do Sport lá na Arena Pernambuco. Não sabemos se é uma lesão ou apenas um leve desconforto muscular. Se for um leve desconforto muscular, deu tempo de se recuperar. Apesar de que o jogo foi quinta-feira, né? Então, a distância de quinta para amanhã é uma distância realmente bastante curta. Mas, se ele não teve nenhum problema, repete a dupla foi mal, Leonaldo foi pior do que o Amaral. E aí o técnico tirou o Amaral no intervalo para colocar o Alisson. E um detalhe, hein? Cara que vem jogando bem, vem fazendo gol de vez em quando, o Fecim. No banco de reservas, poderia ter entrado no intervalo, não entrou, entrou só muito tempo mais tarde. Então, por que o Hélio dos Anjos não está querendo efetivar o Fecim como 12º titular? Eu só queria dizer que não é no intervalo que eu acho que ele devia ter entrado, não. Deveria ter começado o jogo, né? Mas já que ele não começou o jogo, né? Ele escalação errada. Colocar o Echaporã. Escalação errada. Quem é que joga mais bola? Echaporã ou Fecim? Fecim, mesmo sem o Fecim evidentemente. ser um super craque, mas é um jogador muito mais realizador. Então eu espero que ele corrija esse erro amanhã em Itu com o Fecim desde o início, né? E lógico, é natural, esperada e lógica a volta do Thiago Oliveira na zaga, fechando esse miolo de zaga aí com o Fábio Sanches. É sim, concordo com você, a melhor dupla, né, que a Ponte tem para o miolo de zaga no momento, pela fase técnica não positiva do Fabrício. Agora, o meio-campo vai dar para o Amaral ou não vai? Aí tem duas opções, né? O próprio Alisson, que entrou no lugar dele, ou o Moisés Ribeiro, que também tem tido poucas oportunidades. É um jogo duríssimo, extremamente complicado, equilibrado, dramático, porque os dois times não vencem há muito tempo. O Ituano começou muito bem a Série B, vinha surfando ali da 8ª à 6ª posição, de repente passou a não ganhar mais. Acho que uma derrota não prevista, essa lá de Muriaé no sábado, quando veio a perder para o Tombense, não era esperada, essa não estava no planejamento, mas andou perdendo pontos também que não costuma perder dentro de casa. Começou tudo com aquele empate, né, que o Ituano foi buscar em cima do laço contra o Grêmio, mas foi um empate em casa, apesar do tamanho do Grêmio, e aí o time vem derrapando, vem patinando, vem sentindo a competição. O Ituano, que é um caçula, é um dos caçulas desta Série B, ao lado do próprio Tombense. Então sentiu o impacto, sentiu a dificuldade e o equilíbrio muito forte do torneio, né? E precisa retomar também. E a Ponte é 19ª, né? Então, se o Ituano precisa retomar, imaginem a Ponte. Então, o jogo tem ingredientes de dramaturgia, de sobra, para a gente imaginar um jogo tenso, nervoso, equilibrado, onde o Ituano em casa vai fazer de tudo para ganhar. E a Ponte também tem que dar uma satisfação. Se tomou dura, se não tomou, se der ultimato ou não, a torcida merece a primeira vitória fora de casa. Porque a Ponte tem 2 vitórias, mas as 2 aconteceram dentro do estádio Moisés Lucarelli. E olha, sexta-feira dei aqui uma informação e volto a repetir, conversei com o Marco Eberlin, presidente da Ponte, que esteve no Rio de Janeiro e está atrás de reforços. Me disse o Marco Eberlin, a Ponte vai contratar de 4 a 5 jogadores para chegar e jogar. Só que só vai conseguir inscrever os jogadores na janela que vai abrir no dia 18 de julho. Esse ano, pela primeira vez na história, tem esse negócio de janela. É uma novidade. Então, os clubes não podem inscrever novos jogadores, a menos que esses jogadores estejam desempregados. Se tiver um vínculo com algum outro clube, não pode inscrever somente na janela, que abre 18 de julho e fecha dia 15 de agosto. Então me disse o presidente que a Ponte, né, não sei, ele não revelou de onde está vindo o dinheiro, provavelmente conseguiu investidores, né? Porque ela, a Ponte Preta, não tem dinheiro. Contas bloqueadas, ações de administrações passadas chegando a todo instante. Então há uma dificuldade imensa de, inclusive, saldar o que tem no dia a dia, né? Pagamento de salários e tudo mais.
Mas mesmo com essa dificuldade, ele está conseguindo os recursos para contratar esses jogadores. Não sei o que é que pode acontecer, né? Porque às vezes contrata, chega aqui e não funciona. Tipo o Paulo Sérgio, que é do Operário, que aqui em Campinas foi um grande fiasco. E lá ele marca quando ele gol. veio, era o segundo maior artilheiro do Brasil naquela temporada. A gente torce para que dê certo. Mas a notícia é boa. É boa. Não, a gente torce para que dê certo, a Ponte precisa muito. Está bastante claro aí que na raça, na gana, né, no peso da camisa, com a base, na força da torcida, usando um pouco a base, que a Ponte vai ganhar um jogo aqui, outro ali, mas não é com esse elenco aí o suficiente para se manter. O presidente sabe, a diretoria sabe, a comissão técnica, todo mundo sabe que com esse elenco que aí está, não dá para fazer um campeonato de tranquilidade. Então, 4 ou 5 boas contratações, e aí vou contratar para chegar e jogar. Beleza. Meio time. Tomara que dê certo, que cheguem jogadores que realmente qualifiquem esse elenco da Ponte, que é muito limitado e vai ter que lutar muito para conquistar alguma coisa amanhã à noite lá em Itu. Agora, quais as posições em CH? Se você fosse consultado, quais as posições que você indicaria para contratar? Em todas, menos no gol. Todas. Falta jogador em todas. Como prioridade, respondendo de maneira tranquila a sua inteligente pergunta, precisa de atacante. Primeiro que precisa de um camisa 10. Um cara para organizar esse meio campo. Isso é a prioridade zero, nenhum. Precisa contratar jogador para colocar a bola para dentro do gol. Agora precisa ver a qualidade que eles vão escolher, né? Quando você fala assim, vão chegar 4 jogadores para vestir a camisa, eu fico até arrepiado. E detalhe, volante não precisa não, hein? Essa diretoria, na hora da escolha, olha, até agora, eu estou falando do trabalho de janeiro para cá. As escolhas foram terríveis. Eu não estou perdendo a esperança, nem colocando água no chope, não é nada disso. Tá? É que é muito difícil você encontrar jogador no mercado disponível que você consiga pagar para vestir a camisa e resolver o problema. E a Ponte precisa de gente num outro patamar, numa prateleira acima de todos que estão aí. Tomara que consiga, mas não acho fácil. E outra coisa que eu perguntei para ele foi sobre Renato Cajá, que toda hora lá no programa da Rádio Bandeirantes, né, tem das 11h30 até o meio-dia e também das 17 às 19h30, sempre tem algum torcedor. E o Renato Cajá? Cajá! E o Cajá? Tá sem clube o Cajá? Cadê o Cajá? E disse o Eberlin, não tem nenhuma possibilidade do Cajá jogar na Ponte. O ciclo dele está encerrado, o Cajá não será contratado. Classificação na tela, só para a gente finalizar aqui, dar uma olhada, inclusive na posição onde estão Guarani, Ponte e Guarani. Dá para pular essa parte aí? Ou não? Essa parte aqui é deprimente, né? Porque, quer dizer, deprimente com relação aos times aqui da região. Mas aí na segunda página aparece o Ituano. Ituano 1 ponto à frente da Ponte. Melhorou um pouquinho, né? Aparece na segunda página. Melhorou, não, e aí Batista, lá vem o Tacho do Capeta, lá, ó. Lá. Olha isso. Com os 2 de Campinas dentro. Olha a cidade de 1.200.000 habitantes. Abraçados. Uma das ali mais dentro ricas do Lamaçal. Brasil. Já foi a capital do futebol. Ó, tem um detalhe importante aqui. Se a Ponte fizer uma vitória, e eu não estou aqui falando que vai vencer, eu estou aqui só conjecturando, a Ponte vai para 3 vitórias com 12 pontos. Ela vai ganhar muitas posições. Sim, com certeza. Muitas, pelo número de vitórias. Se ganhar, né?